O município de Picos registrou um aumento de quase 60% nos casos de tuberculose este ano. E são nos bairros da periferia onde se concentra o maior número de pessoas acometidas com a doença. A tuberculose é considerada um grave problema de saúde pública. A doença afeta principalmente os pulmões, embora possa acometer outros órgãos. Apesar de ser transmitida de várias formas, a principal delas é através de gotículas respiratórias. A tuberculose é uma doença infecto-contagiosa causada por uma bactéria chamada bacilo de Koch, ou a Mycobacteria tuberculose, que é transmitida de uma pessoa doente quando essa tosse, expõe suas secreções pulmonares no meio ambiente, e outra pessoa saudável inala essas partículas, inala esses bacilos. Isso desenvolve uma doença, sendo o foco principal de início da doença, o pulmão. O principal sintoma da tuberculose é a tosse seca. Por isso, recomenda-se à pessoa que esteja com tosse há mais de 3 semanas que procure uma unidade de saúde. Principalmente se associado a essa tosse existir perda de peso, febre, principalmente uma febre no final da tarde, mas esses pacientes podem experimentar outros sintomas também, como por exemplo tosse com sangramento. Então isso sempre tem que chamar a atenção. Nos últimos anos, o aumento dos casos no Piauí vem preocupando as autoridades em saúde. Em Picos, esse crescimento também é uma realidade. Em 2020, o município registrou 7 casos de tuberculose. Em 2021, esse número saltou para 12 casos. E neste ano, até o mês de outubro, 19 casos já foram registrados. Além dos fatores relacionados ao sistema imunológico, o adoecimento por tuberculose também está relacionado às condições precárias de vida. Pessoas em situação de vulnerabilidade econômica e social estão mais suscetíveis a contrair a doença do que a população geral. Aqui em Picos, por exemplo, os casos de tuberculose estão registrados em bairros considerados periféricos, como o Parque de Exposição, Morada do Sol, São Vicente e Paroquial. Uma das questões que favoreceu o diagnóstico da tuberculose nesses últimos anos é a pandemia. Ao investigar os casos respiratórios de Covid, também foi se selecionando casos suspeitos de tuberculose. Sabidamente, a tuberculose ela existe na camada menos favorecida da sociedade. E a gente tem percebido que aumentou bastante, a população perdeu a casa, está morando na rua, a população diminuiu a capacidade do poder de compra, então a fome está chegando à camada menos inferior da sociedade. E isso tem favorecido, de fato, a diminuição do sistema imunológico do paciente e o desenvolvimento da tuberculose daquelas pessoas que já tinham o bacilo incubado. Em Picos, o pronto atendimento médico que fica no bairro Catavento acompanha pacientes do município e da macro-região. O tratamento da tuberculose dura no mínimo 6 meses, é gratuito e disponível pelo SUS. Distribuído pelo Ministério da Saúde e funciona em 2 fases. São 6 meses, a fase intensiva e a fase de manutenção. Na fase intensiva são os 2 primeiros meses, que uma vez o paciente iniciado o tratamento, em 2 semanas ele não transmite mais a doença. Melhor que tratar a doença é preveni-la. E o meio mais eficaz é através da vacinação. O principal meio de prevenção contra a tuberculose é a imunização de todos os recém-nascidos com a vacina BCG. A gente tem observado uma queda de imunização de forma geral das crianças. Então é importante reforçar que as mães, ao ter o bebê, o recém-nascido, já imunize a criança com a vacina BCG, para prevenir que ele venha desenvolver a tuberculose no futuro.